Fala Extremers, beleza? Aqui é o Rodrigo Santana, engenheiro de controle e automação, trazendo para vocês aqui mais um vídeo sobre programação de CLPs. Hoje iremos abordar aqui o uso da linguagem ST, Texto Estruturado, Structured Text, em inglês. Vamos ver aqui alguns conceitos no Code Sys e vou mostrar para vocês aí como aprender essa linguagem, né, dentro aí do que vem aí dentro do IEC, né, uma das linguagens do IEC, que é o ST, o IEC 61131, vai ajudar você a aumentar os seus skills de programação e desenvolver mais, né, na área de programação aí de CLP, beleza? Então, sem mais, bora pro vídeo. Bom, eu tô aqui já com o meu Code Sys aberto, já coloquei aqui uma palheta aqui na esquerda, né, de programação em ST, né, o meu main, né, PLC PRG, já montei aqui a estrutura da minha aplicação. Tem alguns vídeos já que eu ensino como chamar, né, como abrir o Code Sys, chamar aqui essa estrutura. Vai aparecer um link aqui acima, né, um card para você clicar se você quiser pegar aí desde o início aí, ver como que faz, né. Então vai aparecer um link em algum lugar aqui em cima no vídeo para você poder clicar e poder ir lá e ver como que faz o passo a passo, beleza? Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários, né? Não esqueça também de, se você não é inscrito, se inscrever no canal, deixar o like no vídeo aí, para ajudar aqui o canal a crescer e ele se divulgar aí cada vez mais no YouTube, alcançar mais gente e ensinar mais pessoas aí, beleza? Desde já, o meu muito obrigado aí a você que está do outro lado. Bom, voltando aqui para o vídeo, eu tenho aqui já aberto uma estrutura que eu montei aqui para mostrar para vocês como que funciona o texto estruturado, né? Não é um bicho de 7 cabeças, né? O pessoal vê lá os códigos, acha mais fácil o ladder, né? Que é bem mais gráfico, mais visual, mas vou mostrar para vocês aqui também que é tranquilo e é legal, bacana ter essa ferramenta aí debaixo da manga também para poder usar quando for preciso. Então, começando aqui pela estrutura, né, pelo meu programa main, né, eu vou mostrar aqui. Eu coloquei aqui um exemplo aqui de uma programação chamando um contador, né, e também chamando aqui um programa. No caso do ladder, vocês veriam aqui, né, um quadradinho, né, como se fosse um bloco de funções, mais ou menos parecido com isso. Aqui no ST, para me chamar, né, um bloco de função, um outro programa que eu instanciei fora do main, eu tenho que usar essa estrutura aqui, né? Essa estruturinha aqui, né? Chamar aqui o nome do programa, né? E colocar aqui esse parênteses e o ponto e vírgula, né? Isso é uma chamada aqui, como se fosse uma chamada de função. Para quem já fez aí programação em Arduino ou linguagem aí mais avançadas, tipo Python, Java, deve ter uma estrutura já desse jeito aqui para chamar funções, né? Então aqui eu estou chamando um programa que eu criei fora do meu main e colocando ele dentro do main, né? Para ele poder rodar aqui no ciclo do meu PLC PRG, né? Para rodar aqui no ciclo do meu hardware, beleza? Bom, o ST, para você conseguir aí programar com ele, vocês percebem que diferente do ladder, né? Quando você está aqui numa estrutura em ladder, né? Aqui essa POA aqui, ela está estruturada em ladder, né? Então você tem aqui todo um bloco de ferramentas, né? Que fica bem aqui à minha direita. Se vocês olharem aqui, né? Esse aqui é a estrutura que a gente tem para poder chamar as ferramentas em ladder, né? Então, se eu quiser chamar aqui, por exemplo, um bloco end, eu só pego e arrasto para cá e ele chama esse bloco end, né? Se eu quiser, por exemplo, pegar um R-trig aqui, né? Um
um gerenciador aqui de pulso de subida, né? Para mim pegar aqui e mandar um pulso somente, mandar um true, né? Somente quando for uma borda de subida aqui na saída. Então eu já tenho aqui do lado uma ferramenta. Então ele é visualmente, graficamente, ele fica mais fácil aí da gente ver as coisas que a gente precisa. Já no ST, se eu quiser chamar alguma função, algum programa ou alguma coisa do tipo, eu já não tenho essa ferramenta, né? Porém, eu tenho aqui, clicando com o botão direito do mouse, o Input Assistant, né? Esse cara aqui é onde eu vou encontrar aquelas funções que estavam ali na direita que eu acabei de mostrar que não estão aparecendo para chamar em formato de ST, caso você não saiba aí estruturar, né? Chamar a programação, né? Por exemplo, de um contador ou de um temporizador, né? Então aqui eu tenho as estruturas que tem no meu programa, né? Se por acaso eu criei aqui, por exemplo, um programa ou um bloco de função, eu venho aqui em Function Blocks, né? Aí eu vou aqui na minha aplicação, tem aqui um Function Block que eu criei para entradas e saídas de CLP em ST, né? Vou mostrar para vocês aqui também como que tá. O meu Function Block em Ladder também aparece aqui, né? E aí se eu quiser colocar ele para rodar no meu programa, eu venho aqui, né? Seleciono ele, por exemplo, e dou um OK. E ele chama aqui a estrutura, né? Como a estrutura do meu bloco ele está em ladder, ele não vai mostrar a figura em ladder como aparece aqui, né? Como aparece aqui, esse seria o meu bloco aqui chamando em ladder. Esse aqui é o meu bloco chamando em ST. É a mesma ideia, né? Só que aqui ele está mais compacto, né? Para uma linha de programação aí que você vai usar muitas linhas de código, dependendo da função que você for usar, fica interessante usar o ST, porque aí fica mais clean, mais fácil, mais compacto e mais fácil de você visualizar, né, todas as funções e tudo aquilo que você está usando no programa. Por exemplo, esse PLC main aqui, ele poderia ser um lugar onde eu só chamo todos os blocos, né? Então eu poderia ver linha por linha se eu tivesse que chamar 1000 blocos ou 2000 blocos, né? É uma programação maluca, mas vai que acontece, né? Então imagine você fazer essa estrutura aqui, né? Chamar bloco por bloco, nessa estrutura o quão grande ficaria, o quanto que você gastaria aí de tempo para poder rodar e achar o bloco que você precisa de repente, do que usar uma estrutura assim mais compacta, né? Mais clean, vamos dizer assim. Então essa aí às vezes é uma das vantagens, né? O qual é o melhor ladder ou ST é você que vai dizer, né? Você que vai sentir na hora que estiver programando. Mas como eu disse no início do vídeo, é bom ter sempre os dois aí, esses dois ou mais aí, linguagem de programação aí na manga para poder puxar caso a gente precise de uma ferramenta aí diferente para atender uma demanda. Okay? Então aqui, por exemplo, eu fiz um exemplo de bloco de função para entradas e saídas, né? Espelhamento. Né? Também vai aparecer aí em algum lugar aqui em cima do vídeo um card para você poder clicar e ir até esse vídeo, né? E poder ver o conceito, a ideia dele. Mas basicamente é isso aqui que eu fiz lá, só que aqui está em ST, lá eu fiz em ladder, aqui está em ST, né? Então o que eu estou estruturando aqui, né? Eu tenho os meus ins aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui na tela para facilitar. Então tem aqui os meus ins, né? Esses ins aqui são as minhas entradas do bloco, né? Então esses ins aqui eu tô dizendo que vai ser tudo que vem de campo. E aí o meu campo aqui no meu caso, né, é o Factor.io, né? Um software também que eu ensino aqui no canal. Então eu coloquei como exemplo aqui o meu Factor.io .sensorar. Então isso aqui é uma variável que eu linkei lá no meu hardware, que vai vir de campo e vai entrar aqui na minha entrada, né? É como se fosse, por exemplo, X1, né? O meu CLP lá tem um hardware, tem um módulo de expansão que, se eu quiser pegar o sinal da entrada dele, eu tenho que colocar no meu programa a variável X1. E aí eu pego esse X1, que eu transformei aqui
por exemplo, como Factor.io, sensorar, e coloco no meu bloco de função de espelhamento, ok? E aí eu coloquei aqui na entrada 1. E aí se eu quiser usar no meu programa, eu posso colocar aqui na minha saída 1, né, que está linkado aí direto já fiz o link dela, em outro poke que eu vou mostrar aí mais para frente. Eu posso colocar aqui para usar no meu programa, em vez de Factor.io .sensorar, eu posso colocar outro nome, né? Posso colocar um nome que é mais intuitivo para mim, né? Sensorar é o que? Aí sensorar é o de ligado de uma válvula, por exemplo, ok? Isso aqui é um exemplo, né? Ele está reclamando aqui que eu não criei essa variável, né? Mas posso resolver isso aqui fácil, né? Só vir aqui no var de entradas, né? E aí colocar aqui que eu vou usar essa variável, né? E a ela dizer que ela é uma booleana, tá? Aqui eu estou usando blocos de entrada e saída digitais, né? Então digo que ela é uma booleana e pronto. Os erros já somem daqui. Deixa eu dar uma compilada. Aí beleza. Então é isso, né? Aí ele tá reclamando aqui que tá pedindo para atualizar, mas mais para frente a gente vai acertando aqui as coisas. Aqui tá o retorno de ligada, né? Então esse sinal aqui que vem do meu campo, que vem do campo, eu vou usar ele como retorno de ligado da válvula, né? Então quando eu for pro meu programa, então na hora que eu for trabalhar com esse sinal de entrada, eu só preciso saber da onde que vem esse sinal de entrada, o que eu quero trabalhar. Eu peguei válvula, mas eu posso ter nessa linha válvula, posso ter um motor, posso ter uma bomba, posso ter, sei lá, um sensor de vazão, posso ter, enfim, N atuadores aí, pistões, um monte de atuadores, mas eu estou trabalhando com a válvula, né? Bom, então eu vou chamar aqui a minha válvula, né? Então ela está aqui, ó, em entradas. Dou um Ctrl espaço. Ele já entendeu que eu quero trabalhar com as entradas. Eu aperto o ponto. O ponto aqui ele vai entender que eu quero trabalhar com um módulo, né? Vamos dizer assim, um atributo dessa entrada. Então na minha entrada eu tenho o módulo in, né? E eu tenho aqui também o meu retorno de ligado da válvula, né? Então eu quero usar o retorno de ligado da válvula, tá aqui instanciado, por exemplo. E aí eu quero usar ele numa estrutura de if, né? Então toda vez que esse valor aqui acontecer, né? Toda vez que esse valor aqui for verdadeiro, toda vez que esse valor for verdadeiro, por exemplo, eu ligo uma bomba aqui, ok? Eu vou declarar aqui, como eu fiz anteriormente, o liga-bomba, né? Ele está aqui reclamando que eu não declarei o liga-bomba. Então eu venho aqui, falo que esse liga-bomba é um booleano. Beleza? Então fica até, dependendo aí do que você estiver fazendo, até mais fácil de programar, né? A ideia em ladder vai ser a mesma, né? Aqui, na hora que você for chamar aqui a estrutura em ladder, né? Você vai ter aqui essa interrogação, só vai mudar o jeito de chamar, né? O input é assistente, né? Em vez de clicar com o direito, já tem um assistente aqui, já tem um botão aqui específico para isso, que é esses 3 pontinhos aqui que estão aparecendo na tela, né? Então, assim que eu clicar aqui nesses 3 pontinhos que está aparecendo aqui, ele já vai me aparecer aqui uma opção para navegar até onde eu quero, né, chegar
para puxar uma variável para o meu programa, né? E eu posso fazer a mesma coisa, né? Posso ir lá nas minhas entradas, ver qual entrada que eu quero, né? Então eu quero a entrada 1, onde está o meu retorno de ligado, né? Puxo para cá, e aí toda vez que esse retorno de ligado aqui for acionado, ele vai acionar esse bloco end aqui, né? A diferença do ST para o ladder, que é aí onde está o aumento de skill, se vocês repararem aqui, ó, quando eu estou em ladder, muita coisa acontece dentro do sys já nativamente, né? Ele já faz coisas aqui que às vezes quem não está acostumado a programar em ST não percebe ou não faria, né? Na sua programação, daria erro na programação, ele não entenderia o que. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, ele chamou a variável entrada CLP1 porque ela não é nativa dessa pool aqui que eu tô, né? Ela não é nativa dessa pool entradas, ela é uma pool externa, então ele chama ela para dentro dessa pool, né, dessa Program Organization Unit, né, dessa unidade de programação, e deixa eu usá-lo aqui para fazer as lógicas, né? Ele atribui, né, essa entrada CLP para essa entrada CLP1 aqui e deixa eu usar aqui na lógica aqui, entendeu? Então ele chama ela para o meu programa, né? Se eu for fazer isso, né, em ST, eu tenho que declarar, né, essa chamada de variável aqui, né? Como por exemplo aqui em cima, né, no módulo in, como tá aqui, ó. Eu já tinha feito anteriormente, ó. Eu coloquei aqui que o módulo in, que é o módulo de entrada, recebe o CLP, né? Então se eu não fizer isso aqui, ó, se eu apagar isso e mandar compilar, ele já vai apontar esse erro aqui para mim, ó. Ele já deixou aqui em vermelho, tá vendo? Então aqui ele já mostrou que tem um erro aqui, né? Tá faltando alguma coisa. O que é esse módulo in, né? O que esse módulo in faz? Ele não entende. Eu preciso dizer para ele. Fazendo isso, eu começo a entender como que funciona toda a estrutura do programa. Aqui por trás fica mais fácil até de eu achar os erros que às vezes acontecem aí, que não é muito fácil de achar, né, em situações aí mais apertadas, né? Então, chamando aqui esse módulo in, novamente, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer para o programa que propriedade que ele tem e como que ele vai se comportar. Eu quero que ele se comporte como uma entrada de CLP. Eu quero que ele pegue e enxergue que as entradas de CLP vão ser automaticamente ligadas para uma output que vai para o meu programa e que eu uso elas da maneira que eu quiser. Se eu quiser trocar a minha entrada física, eu vou lá na minha entrada in, e em vez de usar, por exemplo, x1, eu uso x10. Mudei do 1 para o 10, eu só mudo uma vez e toda a lógica que tem no meu programa usando aquela entrada continua a mesma. A única coisa que mudou é que agora o sinal dela não vem mais do x1 e sim do x10, né? Já comentei isso no outro vídeo. Estou reforçando aqui a ideia. Então eu venho aqui e posso chamar aqui, né, a programa que eu quero aqui que seja a referência, né? Tanto a entrada CLP ST como a entrada CLP LER recebe aqui no caso, tá? Eu fiz dos dois jeitos aqui, vou mostrar para vocês como que está estruturado. Eu vou chamar aqui a entrada CLP. Aí, beleza? Então voltamos aqui com a função aqui certinho, né? Ele parou aqui de reclamar aqui desse erro. Vamos aqui agora ver aqui as diferenças aqui da chamada da função em ST e ladder aqui do meu espelhamento, né? Então já vamos ver aqui onde está apontando o erro, né? Aqui ele vai dar erro mesmo porque eu estou usando aqui algumas funções sem atribuição, né? Então logicamente ele vai dar erro. Eu vou apagar aqui. Então aqui está o meu espelhamento aqui em ladder, né? E aqui dentro dele eu chamei esse bloco numa que tem estrutura em ladder, né? Então tudo que tiver no meu programa
ela vai puxar aqui para dentro e vai adequar graficamente em ladder para mim, né? Então esse entrada SLP, ela tá programada em ST, né? Eu dou um duplo clique e eu vejo aqui, ó, como que ela foi estruturada, né? Então aqui, sem novidades, né? Essa parte aqui de cima do Code Sys, ela é sempre igual, né? Em ST em ladder, né? Não muda. Então eu tenho que fazer essa declaração de variáveis aqui mesmo, né? Aqui é a minha var input, a var output, que aí vai ficar nesse formato aqui, né? Entradas, né? Entradas à esquerda e saídas à direita, né? Então aqui as minhas entradas e minhas saídas, né? Então varin, varout é basicamente isso aí, o conceito e a ideia. E aqui em si a programação que tem por trás desse bloco aí, que como vocês podem ver, bem simples, né? A minha saída recebendo a entrada, né? Ou seja, o meu programa, que é o alt1, que eu vou colocar uma variável depois ali que eu quiser para usar dentro do meu programa, vai receber aí o in1, que é uma variável que está linkada com hardware, né? Com o meu CLP ou com um gateway, alguma coisa de campo que manda informação ali, né? Então tudo que acontecer naquela in1, o meu alt1 ele vai espelhar para dentro do meu programa. True, false, ou um valor 0, 10, ou de repente mandar uma string, um texto, enfim, dá para fazer isso, ok? Então, aqui está a estrutura dele em ladder, né? Aqui em ladder eu consigo visualizar melhor, né? Então aí é que está o feeling da coisa, né? Poderia ter chamado esse ST dentro de um outro ST, né, estruturado aqui dentro de uma outra OST, e para poder trabalhar ele, né, colocar aqui os minhas variáveis de campo e depois colocar as variáveis de saída, né, poderia fazer isso, mas visualmente para poder trabalhar aí eu particularmente gosto de ver essa estrutura assim em ladder, né? Porque eu consigo bater o olho aqui na minha entrada do CLP, né? Vamos supor que essa entrada do CLP aqui é a minha primeira, né? O meu primeiro módulo de entrada ali. Tem 4 entradas ali adicionais, além das do meu CLP. Eu já consigo ver aqui aonde que cada entrada tá linkado com cada saída assim rapidamente. Eu bato o olho e vejo, né? Se eu fosse fazer essa mesma coisa em ST, dá para ser desse jeito também fácil, né? Intuitivo, mas eu não acho tão assim. Eu prefiro mais aí em ST, né? Vou chamar aqui a estrutura em ST, ó. Então na hora que eu fosse chamar esse mesmo bloco aqui, entradas de CLP, né? Eu vou usar aqui o input assistant. Vou navegar aqui, vou achar o function block dentro da aplicação, ó, tá aqui o function block que eu criei, ó, as entradas e saídas, vou dar um ok, e ficaria desse jeito, ó. Então eu estaria colocando aqui, por exemplo, factor.io, estaria colocando aqui factor, eu vou digitar só 3 palavras aqui, dar um Ctrl espaço, ó, ele já completa para mim, né? Se tiver mais opções, ele faz uma lista e eu escolho qual opção que eu quero. Vou apertar aqui um ponto, né? Vou escolher aí a entrada que eu quero a entrada que tá o sensor B, por exemplo. E beleza. Tá aqui. Vou jogar esse sensor B, por exemplo, aí na minha saída que liga a bomba, vai. Vou colocar aqui. Tá meio ilógico isso, né? Mas só para dar um exemplo, eu vou colocar aqui na minha liga bomba, né? Então, ela tá lá no PLC PRG, essa liga bomba, né? Então, PLC. Ó, como tem mais PLC dentro da minha estrutura de programa, ele lista para mim. Eu escolho qual que eu quero, né? Vou dar aqui um zoom para a gente acompanhar junto. Então eu quero o PLC PRG,
né? Então eu vou dar um Enter, vou apertar aqui o ponto, e aí ele vai listar tudo que tem dentro do PLC PRG para mim, né? Isso aqui poderia ser, por exemplo, variável uma pool de processo, e lá no meu processo eu tivesse a bomba mesmo, né? Lá no meu processo eu tenho ali um determinado ponto que eu tenho que ligar essa bomba, né? Então eu estaria fazendo o processo inverso aqui, né? Eu estaria mandando do meu programa para uma saída do CLP, para essa saída ligar a bomba, né? Então eu viria aqui no meu processo, encontraria a minha bomba, né? A variável bomba que eu usei lá, e toda a lógica que está lá dentro está lá guardada, né? Está ali rodando, sendo executada e mandando para esse liga bomba aqui, ó. Beleza? Então é isso. Estamos aqui já com bastante ideias aqui já de ST aqui explanadas aqui nesse programa. Eu fiz assim meio muita coisa avulsa, solta, para mostrar para vocês aí ferramentas, ideias, né, de como trabalhar, o que a gente tem aqui. Mas logo depois desse vídeo eu vou fazer um programa dedicado aí a uma esteira, né, usando aí o Factor.io para a gente poder visualizar esse processo acontecendo fora do programa e aqui dentro do programa também, usando todos os conceitos de ST aí que a gente tem aqui no CodeSys, né? Claro que alguns aí vão passar despercebido por mim, porque não conheço todos, mas posso aí passar para vocês bastante conceito aí de ST que aprendi na prática aí e compartilhar com vocês aí pra gente aprender junto, beleza? Então é isso. Chegamos aí a mais um final. Se você curtiu, não esqueça de vir aqui embaixo, deixar um like, deixar o seu joinha para ajudar o canal, compartilhe o vídeo. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo vídeo. Valeu!